Olá galera, depois de algum tempo, depois de ter ido para JMJ em Lisboa, voltamos com o nosso Paulinos Cast. E hoje recebemos pessoas especiais aqui, que vão se apresentar daqui a pouco, que também participaram da JMJ. E nós queremos iniciar com a oração oficial da JMJ, para relembrarmos esse momento bonito que foi e pedir a intercessão também de Nossa Senhora de Fátima, por esse episódio do nosso Paulinos Cast. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam, para lhes levarmos o Evangelho vivo, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva a Cristo leva a paz, e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua do Cristo que levamos como vós outrora. Fazei que ela seja a ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai no amor do Espírito. Amém. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Então, galera, estamos aqui com o Eduardo, Ana Caroline e Mateus, que agora vão se apresentar. E como nós somos cavaleiros, temos aqui uma querida conosco, vamos deixar que ela se apresente primeiro. Então, eu sou a Ana Caroline, eu tenho 23 anos, sou da Paróquia Cristo Operário na Diocese de Santo André, e essa foi a minha primeira Jornada Mundial da Juventude, e se Deus quiser é a primeira de muitas, e vai ser uma alegria partilhar o fruto de toda essa experiência com todos vocês. Ana Caroline, como é que você veio parar aqui no nosso podcast? Então, eu recebi um convite do Padre Mário, que eu conheci ele em Fátima, pós-jornada, lá no meio do terço da procissão das velas, né? Começamos a conversar, brasileiro quando se encontra, nordestino ainda, né? Então, logo a gente começou a se comunicar e tal, trocamos contatos, e hoje estou aqui e agradeço muito pelo convite. Bem-vinda. Eduardo. Olá, eu sou Eduardo, eu sou aspirante paulino, sou da congregação e participei da Jornada Mundial da Juventude. E hoje a gente está aqui para partilhar um pouco dessa experiência única que com certeza marca as nossas vidas, marca a nossa história, e essa é a oportunidade da gente partilhar um pouco daquilo que a gente viveu, né? E o Mateus? Bom, sou o Mateus, natural de Ibiúna, interior de São Paulo, faço parte também da formação da congregação, sou aspirante. E foi a minha primeira jornada, e assim como levantei e parti apressadamente para a jornada, estou aqui apressadamente vim, né, para partilhar com todos vocês e saber também ter esse momento fraterno de tudo o que a jornada foi para cada um de nós, e a cada vez mais e solidificando essa beleza desse evento que nós pudemos viver. Muito bem, você que está aí passando aí pela internet, chegou no YouTube, encontrou o nosso podcast. O que é essa jornada? O que é que eles estão falando de jornada? JMJ, o que é JMJ? Jornada Mundial da Juventude. É o maior encontro de jovens católicos, que começou lá no ano de 1985, inspirado pelo agora São João Paulo II, que na época era o Papa, e teve a sua primeira edição em 86 em Roma. E de lá para cá, em vários países, tem acontecido essas edições desse encontro. E agora, no mês de agosto, e nós estamos aí finalizando o mês de agosto, nós ainda estamos respirando toda a emoção, toda a maravilha que foi esse encontro. Nós tivemos lá em Lisboa, em Portugal, essa edição com o Papa Francisco.
E aqui a gente está com esses jovens que vão contar um pouco da sua experiência, como é que foi. Antes de chegarmos lá em Portugal, vamos para o antes. Tem uma preparação para ir. Preparação financeira, preparação também espiritual, e a financeira pesa bastante, porque rezar a gente reza muito, eu acredito, né? Vocês têm cara que são jovens que rezam bastante, e a gente sabe que o euro, né, nessa conversão por real, judia demais da gente, como é de lá no Nordeste, né? Como é que foi a preparação de vocês antes? Como é que... eu vou para esse encontro, foi a primeira edição que vocês participaram? Conta aí um pouquinho. Acho que no nosso caso, a gente nunca sabe ao certo onde a gente vai ficar, o que vai fazer da vida, porque a gente depende da instituição que nós fazemos parte, né? Então, a gente ficou assim meio apreensivo e do nada não, mas a gente viu os vídeos do Papa, aquela movimentação toda, os jovens falando e jornais passando, e aquela, tipo assim, será que eu vou conseguir um dia participar de uma jornada e ver o Papa Francisco? Aí, conversando com o Matheus, né, a gente começou a conversar sobre, não é que a gente ia. E daí suscitou da gente começar a tomar algumas iniciativas, né? Uma delas surgiu lá na minha paróquia, né, no início do ano, antes de voltar das férias. E graças a Deus a minha paróquia foi acolhedora e, assim, além das outras iniciativas, foi o que nos ajudou bastante a conseguir chegar na jornada. Além, claro, também de pessoas, anjos que apareceram no caminho. E uma delas, um paroquiano da paróquia Santo Inácio, né, e São Paulo Apóstolo, que nos ajudou também de forma muito expressiva. E nós, se chegamos lá, foi com essa rede de pessoas do bem que acreditaram, apostaram na nossa proposta de viver essa experiência, né? Bom, eu sempre... Desde novinha eu participo dos movimentos da igreja, coisas assim e tal. E a última jornada, que foi no Panamá, assim que eu ouvi o anúncio que a próxima jornada ia ser em Lisboa, eu já fiquei tipo, não, essa eu vou. Porque assim, eu acho que essa ainda é possível sonhar, né? Porque assim, acho que no Brasil não vai ter outra tão cedo, né? Acho que Lisboa tá até mais perto, assim, é português, Portugal. Até porque nós tivemos um em 2013, né? Então. Aí eu falei, acho que Lisboa... tá acessível, vou me preparar, né? E também pelo fato de estar perto de Fátima, que sempre foi um sonho meu, né? Sempre assim, na verdade, a minha devoção à Nossa Senhora, ela é muito recente, né? Por mais que eu estou já há um tempo maior na igreja, a minha devoção, esse conhecimento mariano, para mim, é muito recente, tem um pouco mais de 3 anos. Então, eu falei, então vou tentar, vou trabalhar para ir, né? Então, nesse percurso aconteceu várias coisas, né? Teve pandemia, e aí eu fiquei doente, aí mudei de emprego, aí eu comecei a trabalhar de novo. E aí, só que sempre tendo isso em mente, né? Vou juntar as moedinhas, renunciando várias coisas, comprar uma coisinha que queria ali, um passeio que queria fazer. Então, só que também, quando algo é do coração de Deus, também surge muita providência, né? Então, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que foram anjos, que me ajudaram muito nesse processo. Então, assim como foi chegando, né? Primeiro eu tentei fazer um pacote de viagens e tal, mas eu vi que ia ficar muito caro. Falei, ai meu Deus, o que agora eu faço? Então, eu conversei com um colega meu, que é o Alexander, e aí ele falou assim, olha, Ana, eu conheço, tem um padre, amigo meu, que a gente conhece, que costuma ir nas jornadas e tudo mais, eles conseguiram... e com pacote, peregrino e tudo mais, de uma forma que acho que vai dar pra gente ir, né? Pelo menos pra mim, eu achei que foi mais barato e tal. Eu falei, eu quero ir sim, então quero ver. Aí eu conheci, aí entrei em contato com o Padre Beto, que estava organizando esse grupo, né, dos peregrinos do Brasil. E aí eu me juntei a eles. E também eu fui em nome da minha paróquia, que meu pároco, Padre Agoniz, ele me ajudou, né, neste processo também, me ajudou a conseguir viajar e tudo mais. Como o pessoal da minha comunidade num todo, me ajudaram com doações, com rifa. Então, assim, foi muita providência mesmo, né? Então, tanto é que eu não tenho nem palavras para agradecer cada um, né? E ter estado lá, né, realizado um sonho, foi para a glória de Deus, assim. Se eu pisar lá, para mim foi para a glória de Deus. Então, foi planejado, mas não foi sozinha, não agi sozinha, né? Várias pessoas... me ajudaram nesse processo e graças a Deus deu tudo certo.
Primeira viagem internacional, primeira vez andando de avião. De metro, pegando Pegando autocarro. O que era autocarro, né? Eu cheguei lá, né? O que é um autocarro? O que é um metro, Comboio. né? Comboio. Nossa. Comboio é o que, gente? É o trem. É o trem. Ai, e assim, eu fui na pré-jornada, né? Então, também, como vocês também foram, né? Nos dias da Geocese. E eu cheguei um pouquinho antes, por conta que eu encontrei um voo melhor um pouquinho antes. E assim, eu cheguei lá um dia e meio antes dos dias da Geocese oficialmente começar, né? E aí o pessoal lá nos acolheu, uma moça lá nos acolheu na casa dela, com tamanho amor, com tamanha generosidade, né? Então, assim, só essa chegada, a gente já sentiu o que é a JMJ. Só quando eu cheguei lá, que eles foram buscar a gente, né, lá em Lisboa, para levar até Vendas Novas, que era a cidadezinha de Évora que a gente ficou. Então, só ali naquele momento eu já comecei a sentir o que é viver a JMJ. Muito bem. Então, vocês falaram que o antes, né, na preparação tem que ter renúncia, né? Sim. Se eu vou muito comer hambúrguer com os amigos, tem que diminuir. Até eu lembrei de um caso, porque o Matheus, ele falou assim, a gente tem que economizar, né? Aí o que a gente fazia? Eu cortava o cabelo dele e ele cortava o meu em casa, e a gente passou, acho que umas 4 meses, 5 meses. Deixaram o barbeiro sem esse dinheiro, justamente pra gente ter um dinheiro também pra sobrar pra fazer outra coisa. Pra comprar em euro, o dinheiro do cabeleireiro virou euro. Foi. E aí a gente conseguiu, né, um valor aí pra ter lá também. Eu fiquei careca no percurso, mas o cabelo cresceu de novo. Ele corta melhor do que eu, né? E aí Ganhar acabou que ele experiência, dá pra sofreu. pôr no currículo que dá cabeleireira. Então, você que está assistindo esse podcast, jovem que não é só jovem de idade, porque eu vi muita gente com cabelinho branco lá na jornada, então é para qualquer idade a jornada, não tem uma idade, né? Mas para dizer, tem que ter renúncia. E para ir para Seul, na Coreia, que é a próxima, em 2027, eu acho que é aí que vocês vão ter que ficar careca. Vamos começar de agora já a guardar o nosso também dinheiro pra... Ter um lanche ali diferenciado, Sim. porque nós na jornada, quem não participou, todas as jornadas entregam um kit, né? A gente recebe uma mochila com várias coisas, né? Tem um chapéu aqui, a garrafinha. Nessa edição teve essa garrafinha que tá ali com a Ana Caroline, né? Que é retornável. E o bom desses países mais organizados é que a gente encontra fácil fonte na rua para, né, para encher as garrafinhas. Então a gente já economiza aí na água, né? Então fique esperto aí, você que quer ir para a Coreia, né? E ainda mais quem quer ir para a Itália em 2025 pro jubileu, né? Aí mesmo que vai ter que renunciar e fazer economia aí para poder ir. Gente, quando a gente participa de alguma via, quando a gente quer, né, participar de alguma viagem, algum congresso, de algum encontro, a gente cria expectativas, né? Essas expectativas que vocês tinham em relação à JMJ aconteceu? Era o que vocês esperaram? Superaram essas expectativas? Conta aí um pouquinho. Eu esperava ser mais emocionante. Foi, não foi? É legal, né, que... Aí depende muito de cada tipo de pessoa, né? Eu cheguei a um ponto e falei assim, já tá certo, eu vou pra jornada, então eu vou de coração aberto pra colher o que acontecer lá. Né? Então, tinha assim as minhas ideias, expectativas do que eu esperava que aconteceria, e uma delas realizou, que foi ver o Papa passando na rua, né? Não ver apenas pela televisão, porque porque o tanto de gente, né? Às vezes a pessoa vai e fala assim, eu vou ficar na aba do Papa, mas chega lá e vê aquele monte de gente, a própria vigília que a gente passou por lá, a gente estava num setor que era muito, muito longe, ou seja, a gente só veria pelo telão, né? Mas é uma realidade que acontece e, sobretudo, então, né, conseguiu concretizar que foi ver o Papa de perto. Né, que eu acho que era a única coisa que eu tinha assim na mente. Eu quero ver o Papa de perto, quero ver ele ao vivo, né? E eu consegui. Mas nesse aspecto, então, né, que eu não fui muito exigente com expectativas, né? Eu consegui alcançar e tudo que passou disso foi acréscimo. Foi muito bom assim, a experiência como um todo. Né? O desejo que era de ver o Papa, conseguir, e todo o resto que aconteceu lá, as pessoas que a gente encontrou, os dias que a gente passou antes nessa... Nem a Ana falou, né? Esse sentir a jornada antes da jornada começar também. Então, assim, tudo isso aí já foi bônus, né? Na conta que eu criei para a jornada. E, no mais, né? Superou. Que bênção. E você, Ana? Expectativas. Então, eu fui cheia de expectativas.
E boletos. Que nem eu falei, né? Foi toda uma trajetória, assim. Até um dia antes da viagem aconteceram coisas que me deixaram muito tristes, desanimadas. Mas, assim, eu lutei, eu renunciei a muita coisa. Então, eu vou realizar esse sonho, né? E eu fui de coração aberto, né? Aberto ao que Deus queria me dizer com aquilo tudo, né? Com todas as dificuldades e com todas as alegrias que ali me esperavam. Né? Que nem eu falei, eu cheguei lá, já senti, né, nos dias da diocese, a preparação da jornada. No primeiro dia, eu fui acolhida ali, né, que nem eu falei, e depois eu fui para alojamento, né? Então, assim, foi de expectativa, né? Já fiquei pensando, nossa, quando eu sair da casa e for para alojamento, como que vai ser? Porque, assim, nós éramos em 11 brasileiros, estávamos em 200 e alguma coisa no total, e o resto era tudo alemão e francês. Então, assim, eu falei, nossa. E aí a gente foi para um alojamento, ficou todo mundo lá, alemão, francês. Eu falei, nossa. E aí aquela dormir no chão, tudo mais. Mas, assim, foi uma experiência gostosa. Sabe aquele perrengue gostoso? Né? Depois que passa, Depois né? que passa, a gente ri. E assim, tava muito calor e tal, aquela troca cultural. Você vê umas meninas falando alemão aqui, francês do outro lado, e você fica, gente, o que é isso? A Torre de Babel, né, quase. Aí depois a gente tenta, foi meio que um intercâmbio também, né, deu pra, o que eu aprendi no outro idioma do inglês, eu pude colocar um pouco em prática, então isso superou as minhas expectativas. Eu percebi que eu aprendi mais do que eu imaginava. Então, isso pra mim foi um ponto muito bom. Mas eu também tive um choque cultural muito grande, né? Tanto com os irmãos portugueses, quanto com os irmãos alemães e franceses, porque eles têm meio que uma cultura diferente da nossa com relação à fé, né? Eles são muito mais, por exemplo, de algumas danças, termos de oração. O terço eles rezam diferente também. Algumas coisas dentro da Santa Missa que não tem algumas respostas. Então, assim, coisas que eu não imaginava, né? Que eu falei, nossa, que diferente. Que eu achei muito diferente, né? Como a juventude lá faz. Bem como, por exemplo, o estilo que foi a Via Sacra, né? Eu não sabia, mas Portugal, eles têm muito essa cultura da dança, do teatro, da expressão. Porque, assim, a princípio, eu falei assim, nossa, que Via Sacra diferente. Eu lá pronta pra cantar o Pela Virgem Dolorosa. Né? Moça mãe bem Brasil, bem Brasil, bem candosa, assim. Aí eu, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Que hora que vai ter? Nossa, gente. Mas aí depois... Mas deu pra saborear o Pai Nosso em vários idiomas, né? Porque sim. Sempre aí na Via Sacra tinha o Pai Nosso em algum idioma. Não, engraçado porque acho que me chamou a atenção. Claro, é diferente. A gente não tá acostumado, né, com esse tipo de Via Sacra, esse movimento. Mas eles estavam retratando cenas humanas, realísticas, sim, né, do cotidiano. Então, acho que o que mais me chamou a atenção, né, nessa parte da Via Sacra foi justamente contextualizar, né, ali a encenação pelos jovens e toda aquela arte envolvida. Assim, como é que é bonita a igreja, né? Porque são muitos rostos e diferentes expressões de manifestar mesmo. Nessa Via Sacra eu tava entre oração e briga, né? Porque eu queria vivenciar, né? Esse momento rezando. E era um povo conversando aqui perto de mim. Eu fazendo silêncio. E nada deles pararam. Eu digo, meu Deus, eu vou brigar com os irmãos, eu acho. E depois vinha aquelas fileiras de pessoas que tinham que passar aqui perto de mim. Eu digo, eu vou fechar essa passagem aqui. Isso aconteceu comigo na missa de abertura. Tinha um grupo assim de espanhol e umas meninas que não paravam de conversar na minha frente. Eu falei, eu quero prestar atenção. E ainda aconteceu de uns coreanos. Uma coreana passou mal, né? Eu identifiquei por causa da bandeirinha, né? Porque não dá pra gente saber muito quando é chinês, né? E tal, né? Mas pela bandeirinha. Aí eu que ainda fui chamar a galera da saúde, né? Pra atender ela. Porque tava muito calor, né? Não era o nosso calor aqui, eu acho, né? Um bafão aquilo ali, eu digo. Mas no Nordeste. As pessoas dizem, mas tu não é nordestino, Padre? Mas eu sou, mas o sol lá do Nordeste é diferente. É diferente. Eu tenho dado exemplo para as pessoas que é quando a gente tá fazendo tipo um bolo, assando alguma coisa no forno que abre, é aquele bafo ali do forno o vapor, que a gente tava vivenciando lá, né? Sensação térmica. Mas sim, eu te cortei lá da Via Sacra que você tava falando, né? Então, aí é isso. Aí eu falei, mas antes de julgar, eu vou tentar ver, né?
Porque realmente eu fiquei surpresa, né? O que eu esperava, eu tinha uma expectativa da Via Sacra e foi algo totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Né? Só que eu falei, antes de julgar, eu vou ver. E não, conversando com o pessoal, realmente eles têm essa cultura lá da arte, né? Expressar a arte. Então, depois eu fui rever de novo, né, o vídeo, né, que eu consegui prestar mesmo mais atenção do meio da Via Sacra pra frente, que eu fui pra um lugar que deu pra eu prestar mais atenção. Aí depois eu achei muito belo, e de ver, de perceber isso que esqueci o nome. O Eduardo comentou, né, dos rostos, das expressões do cotidiano, né, dos testemunhos que foram passados ali, né. Porque era a realidade dos jovens, né, e eles estavam lá presentes, Sim, né. Eram muito fortes, foram histórias de superação, de vida e de fé muito intensas, assim. Então, foi uma quebra de expectativas. E eu né? acho que isso também é uma riqueza, porque cada edição da JMJ proporciona justamente novos estilos, porque está numa cultura diferente, é uma nova organização, pessoas diferentes que estão pensando ali. Porque se também todo encontro, toda a JMJ fosse do mesmo Igual, jeitinho, não teria muita graça, né? Então eu acho que isso também é legal. E uma coisa que você falou aí que é interessante, a JMJ não fica restrita àqueles dias lá, né? A gente vivencia isso depois, né? A gente vai buscar os vídeos novamente para assistir, porque às vezes a gente não estava prestando muita atenção em algum momento, ou não entendeu uma mensagem direitinho e vai ver. Quando toca a música, vem aquela emoção de algum momento, né? E aí eu já queria entrar nisso. A gente sabe que a gente tem momentos centrais na JMJ, né? Para quem nunca participou, tem a missa de abertura, que nessa foi um pouco diferente. A missa de abertura foi com o patriarca, né, de Lisboa. Depois nós tivemos a cerimônia de acolhimento com o Papa, que é quando a gente acolhe, ele chega. Tivemos a Via Sacra, a vigília, a missa de envio. Teve a Cidade da Alegria, que tinha feira vocacional, shows, tinha lá também as confissões e tantas outras atividades. Mas eu queria saber de tudo, né? Lá que tinha, e de outras coisas paralelas que também aconteciam, né? Como, por exemplo, eu tô aqui com o Crachá, teve o primeiro festival dos influencers católicos, depois eu vou falar um pouquinho também. Então, existe muita coisa acontecendo. Teve algum momento mais significativo para vocês? Assim, olha, esse para mim foi o momento mais significativo, foi naquela apresentação, foi naquele momento, assim, com o papo, sei lá. Teve algum momento, assim... Porque às vezes também esse momento pode ser observando até alguém rezando, como eu já vi muitos vídeos de pessoas aí que postaram gente rezando depois que recebe a comunhão, ou então rezando o texto. Às vezes as pessoas não estão nem percebendo que estão sendo filmadas ali na JMJ, né? Teve assim algum momento mais forte pra vocês? Olha, pode ter sido 2? Pode. Não, no geral, né, todos os momentos teve sua significância, né? Mas vou pontuar 2 para mim, que primeiro foi o dia da acolhida, a cerimônia de acolhida do Papa Francisco, né? Todo mundo indo para aquele lugar para acolher o Papa, todo mundo se organizando ali, bonitinho. E naquele momento em que ele chegou, que começava a tocar os hinos anteriores das outras jornadas, né? Eu senti ali, naquele momento, me lembrou, e eu relembrei de tudo isso no Evangelho de domingo passado, que falava sobre Pedro, o dia que Pedro professou a fé, né? Que a gente falava. E eu senti muito aquilo, né? O sucessor de Pedro, né? Eu senti a igreja ali, a igreja totalmente abraçada com o seu pastor, há mais de 2000 anos, a Igreja Universal. Eu senti naquele momento o que é a Igreja Universal, o que é a Igreja Católica. Então, era como se fosse realmente Pedro passando ali e toda a sua igreja, toda a sua barca, com todos os seus problemas, com todas as suas alegrias, com todos os seus rostos, com todas as suas línguas, que no final nós somos um, né? Nós somos a Igreja Una, né? E aquele momento, para mim, eu senti muito. Então, foi muito emocionante, muito emocionante. E eu vi ele pertinho também passando. A gente se sentiu abraçada ali, abraçada pela Mãe Igreja, onde nós somos um, né? Não importa a sua cor, a sua língua, de que canto da terra você é, nós somos um, né? E também um outro momento, além desse, que me marcou, foi o momento de silêncio que teve na vigília. Né? Aquele momento em que teve um silêncio absoluto, né? De repente, assim, porque tava toda aquela agitação, né, naquele local, com as músicas, de repente, aquele silêncio, né, todo mundo adorando o Verbo encarnado em silêncio, assim, aquele momento pra mim me tocou profundamente,
Então, esses 2 pontos, para mim, foi crucial. Mateus? Que marcou bastante foi toda a atuação, né? A presença do Papa ali, né? Que a gente vê, né? Até esse ano, no começo do ano, ele começou a ir para o hospital, isso, aquilo, e a gente, meu Deus do céu, eu quero ver o Papa. Não! Segura o Papa, né? Né? E aí ele chega lá, né? Com todo o sofrimento que ele tem, né, dor que ele deve estar passando, mas aí ele sentava no carrinho e passava dando tchauzinho para todo mundo. A presença dele em estar ali nos momentos que foi definido que ele estaria, né, e se demonstrar ali, né, revigorado, acho, por ver toda essa juventude do mundo todo, né, parece que isso daí deu um brilho novo no Papa, pelo que eu estava acompanhando ali. É que às vezes a gente vê ele no site do Vatican News ou no YouTube, aí ele tá de um jeito. Ali na jornada, parecia assim que ele estava revigorado, né? Abraçando todo mundo que estava ali na presença do pastor, né? Então, o Papa, né? Na minha experiência de jornada, ele é, teoricamente, obviamente, né? A chave principal de tudo isso. Mas estar ali, ter ele ali presente, representando tudo que ele representa, acho que me marcou muito nessa experiência de jornada. Uhum. Olha, eu posso partilhar que eu tive 2 momentos, mas apesar dos 2 momentos, 2 famílias, né? A primeira, a paraense, que eu não sabia que era paraense, que a gente ficou lá em Porto. Mas, oficialmente dizendo, né, acho que a primeira experiência aqui eu fiquei assim muito, sei lá, em paz. A gente foi visitar a casa dos pastorinhos, e aí a gente estava na casa da Lúcia, e aí há um poço, enfim, um cantinho lá, que parece que o anjo apareceu para ela lá e tudo mais. E aí tava um vento, assim, gostoso, os jovens cantando, tocando violão. Até gravei, até publiquei no meu Instagram essa imagem, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque eram jovens de diferentes nacionalidades, mas um clima tão harmonioso, tão gostoso, tão de paz. Sabe quando você sente uma leveza, uma paz naquele espaço? Aí você cantando uma música tão bonita e foi um momento assim realmente de parar e de ver a beleza daquele momento e aproveitar, né? Depois, sem dúvida, foi ver o Papa, mas eu acho que o que me chamou a atenção antes de ver o Papa foi que tinha um grupo de brasileiros lá próximo e tinha uma menina que tinha câncer, né? Então ela estava com um chapeuzinho da jornada na cabeça e dava para perceber que ela era careca e ela estava assim recém-habilitada, não sei, ela ainda estava com bastante sinais, né? E mesmo assim, mesmo o calor, o sol, mesmo tudo aquele monte de gente, ela estava ali no meio, né? Então, eu não sabia, eu até brinquei com ela algumas vezes, eu não sabia se eu ficava nervoso porque o Papa estava passando e beijando criança, aí naquele sol quente também, ele, coitado, ali sofrendo, ou se eu também prestava atenção na como é que uma pessoa se dispõe, mesmo em saúde debilitada, a se encontrar com tanta gente e a ficar ali para viver aquele momento. Então eu acho que isso toca a gente, diz assim, olha, se a pessoa está doente, a pessoa está se recuperando e está ali, por que tanta gente não pode, né? Por que a gente se lamenta das coisas, né, que vão acontecendo? Então também foi, acho que 2 momentos assim fortes, né, para mim. Nós temos a oportunidade de vivenciar momentos fortes, né, significativos, vocês estavam relatando aí, desde o acolhimento, né, das famílias, né, que eu acho que isso também é um testemunho muito bonito, né, as pessoas abrem as suas casas, né, para os peregrinos, né, porque, gente, na jornada não tem como alojar todo mundo nas famílias, né, e a gente sabe que Portugal é um país pequeno, né, e Lisboa também é uma cidade que não ia comportar todo mundo em casas, tinha jovens em escolas, em ginásios, né, onde eles conseguiram alojar, mas muitas famílias abriram as suas casas, né, para acolher. Eu acho que também um dos frutos da JMJ é a amizade, né? Essa foi minha 4ª jornada, né? A primeira jornada eu tinha 18 anos, né? Foi em 2005 lá na Alemanha. E até hoje eu mantenho contato com a família que me hospedou lá na Alemanha, né?
E aí eu não vou revelar a verdade agora para vocês, hein? Fiquem 15 curiosos. anos. Voltou. Né? Mas assim, sabe algo que eu refleti, perguntei para vocês de momentos significativos, e eu também não busquei assim vivenciar assim, eu quero na missa, né? As pessoas acham que a gente vai levitar, né? Ou então no momento de adoração vai baixar um anjo ali do lado. E as pessoas ficam procurando coisas muito assim, né? Extraordinárias. Extraordinárias. Eu vi uma imagem esses dias de um grupo que levantou um jovem cadeirante do grupo, né? Sim. E isso eu fiquei assim... Nossa, que bonito, né? Os jovens vendo a limitação do amigo levantar para que ele pudesse, né, ter uma visão melhor e tal. Então eu acho que o espírito de fraternidade que acontece dentro da JMJ também é muito forte. Quem participa pode testemunhar que existe um espírito de fraternidade, que a questão do idioma não é barreira para se comunicar. Sinais, né? Né? A gente usa de sinais. Para cá, para ali, É tão não. legal quando a gente tá andando na rua, por exemplo, aí tem um grupo andando na calçada e sai do outro lado. Aí todo mundo gritando, de onde você é? Brasil! Aí todo mundo grita, Brasil! E você? Sei lá, México! E a gente grita, México! Tipo assim, sabe? Aquela alegria. E no metrô, na estação, no trem, a gente começa a trocar aqueles objetos de câmbio, né? Eu tô com uma bolsinha cheinha de imagens, de bottoms, de devoções de outros países, sabe? Que eles me entregaram. É sensacional isso. E algo que eu refleti foi no dia da vigília, né? A gente sempre tem que estar falando porque sempre tem alguém que pode estar assistindo que nunca participou de uma jornada, né? Não sabe como é que é o ritmo. Na vigília, a organização prepara um espaço. Nessa jornada chamava-se Campo da Graça. Então é um terreno grande, né, com uma estrutura ali básica, com banheiros, água e tal, e todo mundo vai com o seu saquinho de dormir. Então a gente dorme mesmo no relento, como diz, né? E eu tava com outros padres lá acampado também no chão, no saco de dormir, e fez um frio, né, porque a gente tava ali próximo do rio, eu senti frio, né? E aí eu dizia pros padres, né, eu digo isso aqui também é pra gente valorizar a casa da gente, a cama, né? O nosso conforto. E aí eu dizia pra eles, a gente só tá passando por isso aqui porque a gente mesmo quer, né? É uma opção nossa, sim, né? De estar aqui, mas é só essa noite. E quantas pessoas vivem assim, né? Essa foi a reflexão que eu fazia com esses padres. Quantas pessoas não têm opção, né? Dizer assim, eu vou sair da rua, vou pra casa. Não, elas estão na rua, passando frio, passando calor, às vezes sem a oportunidade de ter água, que é algo básico, né? Então eu dizia assim, como a gente às vezes não valoriza o que tem, né? E aí a gente valoriza os mínimos detalhes, eu acho que numa jornada, né? Quando a gente ganha ali o kit de alimentação, né? A gente não reclama se tem fogão para esquentar alguma coisa, né? A gente come ali caladinho, né? E aí eu ficava fazendo essa relação, né, com as pessoas que estão em situação de rua, né? Que às vezes tem que comer coisa do lixo, né? Que não foi o nosso caso, né? Pelo contrário, as coisas eram muito legais, né? Bem saudáveis, que a gente ganhava no kit. Então, para mim, foi muito significativo esse momento da vigília. E para dizer assim, por que eu tô falando? Porque como foi minha 4ª jornada, eu acho que a gente nunca vive a mesma jornada da mesma forma. Cada jornada é única. E essa foi a minha primeira jornada como padre. Então também eu me percebi diferente, um pouco mais velho. Vi que minhas alegrias e meus desafios foram outros, né? Por exemplo, quem não gosta de caminhar, eu não recomendo que vá para uma JMJ. No sol ainda. Não é? Quem não gosta de fila, que não vá para uma JMJ. Gente, quantas vezes aconteceu de enfrentar uma fila grande e quando chega na hora, acabou a comida? Aí lá vai você procurar outro ponto, né, de alimentação. Sim. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente pense, valorize, né, a alimentação que a gente tem, a moradia que a gente tem, né? Eu acho que a jornada também tem isso. Eu acho que pegando o gancho também dessa sua fala, eu acho não, né? O Papa Francisco, sem dúvida, ele marca a história da igreja, mas também marca a sociedade que a gente está inserido nessa época. Porque os discursos, dos eventos que eu não pude participar estar presente ali, mas o que eu pude ver pela televisão, e os momentos que eu estava lá e que pude ver pelo telão, ele fala com uma propriedade, assim, de uma pessoa que
é do povo e que vive no meio do povo e que sabe as realidades do povo, uma propriedade, um sentido de pertença daquilo que ele está falando, de testemunho, que parece que ele consegue transmitir para a gente de uma forma que a gente acolha aquilo que ele está dizendo. Então, durante as falas do Papa, das muitas coisas que ele diz, sobretudo a acolhida, né? Então, essa igreja acolhedora, essa igreja do acolhimento, esses jovens acolhedores que nós devemos ser e procurar ser, né? Uma igreja de portas abertas é capaz de estar atenta às necessidades dos jovens, às necessidades do povo e, sobretudo, nós jovens cada vez mais sensíveis e organizados para poder buscar ajudar cada vez outros jovens também que estão envolvidos em tantas realidades de dor e sofrimento pelo mundo. Então, eu acho que o Papa Francisco, como esse mensageiro da paz, esse peregrino da paz, onde ele vai, ele, pelo seu testemunho de vida, mas também pelas suas palavras, ele encoraja a gente a dar continuidade àquilo que Jesus nos pede, que é a implantação do seu reino, né? Que é um reino de paz, de justiça. Então, acho que para mim, das muitas falas do Papa Francisco, quando ele disse que a igreja é lugar de todos, é lugar para todos, é para acolher a todos. Mas sou mais miserável, sou mais hipócrita, sou mais triste, sou mais tudo. Não. A igreja, que é universal, é para acolher a todas as pessoas e a gente tem que caminhar junto com elas, né? E a fé tem que conectar a gente à realidade que nós estamos presentes. A nossa fé não é só para rezar o texto, ler a Bíblia, participar da missa. Não, a gente reza o texto, a gente lê a palavra de Deus, a gente participa da celebração eucarística para ter fé e força para ajudar as pessoas, para ajudar os nossos irmãos. É isso que o Evangelho ensina. E é isso que o Papa Francisco está afirmando, porque ele é um seguidor de Jesus Cristo, que é aquele que acolhia as pessoas, aqueles que eram marginalizados, né? Então eu acho que a JMJ também tem esse papel social. A dimensão comunitária, né? Porque a gente vê tanta gente se ajudando, sim, tantas iniciativas, e tantas tinha os pessoas, gestos, né, solidários dentro da JMJ, né? Que nas pré-jornadas as pessoas visitam asilos, ajudam pessoas que moram só. Tem muitas ações também sociais dentro da JMJ como ação, né? E aí, para que o Matheus fale, porque eu estou falando muito, não estou deixando o Matheus falar, né? Algo também que eu valorizei bastante assim nessa edição, que foi a minha percepção, foi a dedicação dos voluntários, né? Sim. Eu disse, esses peregrinos são diferentes, né? Porque para nós é muito confortável se inscrever, botar na mochilinha da gente, a gente participa de tudo. Eles vão antes, né? Chegam mais cedo nos lugares, né? E estão ali sempre organizando, orientando. Eu disse, nossa, que bonito, esses peregrinos aí são diferenciados no sentido que estão se dedicando aos outros jovens, às outras pessoas, para que os outros possam ter uma boa experiência. Então, rezei pelos voluntários, agradeci a Deus por esse dom que todos nós também temos que carregar no coração de ajudar as pessoas, né? O que você acha disso, Matheus? Encontrou com muitos voluntários lá? Sim. E tipo, você olhava para eles ali, eles estavam no pique todo, né? Eu falei, eita coragem. E depois eu cheguei a ver, os voluntários estavam até acho que com um cesto nas costas lá no Parque da Alegria para juntar lixo, né? Então, ou seja, eu não vou para a jornada só para eu ficar atrás de um balcão dando informação, eu vou para ajudar, né? Cada um tem lá o seu serviço, mas eles se entregaram, né? De uma forma ali, creio que completa, ou quase completa, para o serviço da jornada, né? Que, ou seja, todo lugar que você olhava, você via um voluntário fazendo uma coisa diferente. Tinha um voluntário para falar que lado do metrô você ia pegar, tinha um voluntário para juntar lixo, tinha um voluntário para tudo. Você imagina, tinha um voluntário. Aí, um pouquinho em cima da sua fala agora, Padre Mário, né, que você falou, é a 4ª jornada, né? E o interessante é que o nome do evento é Jornada, né? Jornada Mundial da Juventude, ou seja, não é um evento isolado. Não é, então, aconteceu isso e não tem relação nenhuma com outra, né? Como a própria Ana falou, que ela sentiu ali bastante emoção quando cantou-se o hino de todas as jornadas que se passou, né? Acho que é para dar essa ideia também que este evento que está acontecendo é parte de um todo, né? A jornada ela não se encerra por si mesma. Jornada JMJ não acabou em Lisboa, ela está indo para a Coreia. E da Coreia ela vai para um outro canto, e para outro e outro canto, né? É um convite no qual jovens, né? Não apenas jovens também, todo mundo que quer ser jovem,
pode participar, né? Pode estar lá e fazer parte deste momento na expectativa de um próximo passo que vem, né? Você falou que quem não gosta de pegar fila, quem não gosta disso, recomenda não ir, né? E quem gosta, vai na próxima, e na próxima, e na outra, e tantas quantas forem possíveis, né? Para realmente fazer parte dessa história. E eu até tinha pensado, né? Quando eu e o Eduardo, a gente estava pensando, planejando, assim, vamos ser voluntário. Já quero. Aí momento de crise minha. Meu Deus do céu. Vai ser legal, né? Aí ele começou a ver as coisas, começou a ler comigo, ele falou, eu acho que não vai ser muito legal, não. Aí lá realmente eu falei assim, ainda bem. Porque, trabalha assim, bastante. É uma entrega total, é igual Casas Bahia, dedicação total a você, né? Ali... Será? Casa Bahia tá nesse... Não, antes será que tá nesse nível? Mas, assim, e ver esse pessoal lá, acho que o Padre Mário até encontrou que ficava na nossa rua do stand, né? Já ia falar, o Vasco, e eu memorizei o nome por causa do time que tem aqui no Brasil, o Vasco, né? Vasco então, nós tivemos presente lá, que tá aparecendo algumas fotos, um stand na Feira Vocacional. E em cada rua da Cidade da Alegria, que é o espaço que foi montado, tinha um voluntário ou uma voluntária para dar o suporte. E ele prontamente, cedo chegava, perguntava se estava faltando alguma coisa, né? Uma hora caiu a energia, ele avisou, olha, vai ser por pouco tempo. Então estava sempre ali presente, né? Então esse cuidado, eu presenciei muitos cuidados dos voluntários assim, porque tem voluntário na saúde, na comunicação. Por exemplo, na nossa congregação também tinha o Padre Tiago, que é brasileiro, que mora lá em Portugal, né, e que esteve na comunicação antes, né, durante a jornada, dando uma contribuição. Tinha um outro padre nosso, o Padre José, que é português, estava no dia da distribuição das casulas dos padres, ajudando lá na distribuição. A casula, para quem não sabe, é uma roupa que o padre usa na missa, né, um paramento. Então ele estava lá ajudando. Então nós tivemos também na nossa congregação voluntários, para dizer que nós também tivemos esse testemunho bonito aí. Os corajosos. E aí a gente aproveita para mandar um abraço lá para os nossos irmãos de Portugal. Agora nós somos província Brasil, Portugal e Angola, né? Nós queremos então mandar um abraço para nossos irmãos lá de Portugal e também para as irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre e Paulinas, que são as outras duas congregações da família Paulina que estão presentes em Portugal e que também estiveram conosco lá na Feira Vocacional. E também eu tenho que dizer, né, nós tínhamos paulinos de outros países, tanta gente, né, italiano, filipino, tinha um da Nicarágua, né, tinha um do México. Então, para todos os nossos irmãos que assistiram o podcast, o nosso abraço, e que foi muito bom também essa partilha de membros da nossa congregação, poder saber um pouquinho da nossa missão nos outros países, né? Até o Padre Giuseppe, que é da Itália, já estava lá cheio de planos para que a gente pudesse fazer alguma coisa, né, para 2025, para o jubileu. Então, quem sabe, a gente vai depois fazer um podcast falando aí, partiu Roma, né? Então, tem muitos projetos. Vocês chegaram perto do Papa em algum momento? Acho que foi o Matheus que falou, né, que das suas expectativas era chegar. Viu ele bem de pertinho? Ali no cerco, né, depois que acabou a Via Sacra. Que ainda bem que lá é 8 horas da noite e tá sol ainda. 9 horas e o sol tá se pondo, né? 9 horas da noite e o sol tá se pondo. Então acabou a Via Sacra, eu tava ali próximo da estação. Aí eu comecei a ver o movimento, né? Tipo, a rua sendo fechada, policiais. Eu falei, sei não, acho que vai passar alguém aqui. Então, foi né? um dia que ele apareceu de surpresa. E aí né? eu fui descendo, achei um lugar assim, na grade. Na grade. Fiquei uns 15 minutinhos ali esperando. Por um acaso o Eduardo tava do outro lado da grade ainda. Aquele monte de gente, do lado dele tinha mais gente, do meu lado tinha menos. Então eu fiquei na grade mesmo, aí e vinha. Aí no que começou a aproximar, chegou os batedores, né? A polícia, aí o coração começou, eu peguei o celular. E tremia. Fica nervoso, né? E gente do meu lado chorando, assim, uma emoção, né?
E aí eu vi ele com os olhos e também consegui gravar ao mesmo tempo, né? Um olho no gato, outro no peixe. Ver se eu tô gravando bem e aqui assim com o Papa, né? Pra ver realmente ao vivo, né? Pra realmente ser ao vivo. E aí, sorte que aí ele passou virado pro lado que eu tava também, porque tinha o risco, né? Pessoal, eu tô aqui filmando, o Papa tá virado pro lado de lá, mas assim, então dei essa sorte dele estar virado pra cá, a hora que ele passou. Consegui então assim ver com os próprios olhos, né? E excetuando isso, acho que depois não teve algum outro episódio, né? Então eu estava ali realmente presente e naquele momento, porque eu já imaginava, assim, se eu não ver agora, acho que eu não vou ver mais. Então eu parei ali, fiquei uns 15 minutos esperando ele passar e ele passou. E vocês? Eu tive a oportunidade de ver o Papa 2 vezes, né? A primeira eu já contei, que foi com um grupo acho que era de Brasília, que tinha a jovem lá. E depois, nesse segundo momento, em que a rua estava sendo fechada, estava esperando o Matheus, ele ficou do outro lado e eu fiquei do outro. Mesmo assim também, já deu para ver o Papa de novo. E sempre aquela emoção. Os comerciantes ficam loucos, porque o pessoal quer subir nas mesas, nas cadeiras, e subindo lá, e aquela gritaria dos jovens, e jovens gritando pelo Papa, e aquela loucura toda, mas uma loucura, assim, de fé, né, e de pessoas que estão ali pelo mesmo propósito, que é em busca do sentido também da sua fé, né? Eu vi ele várias vezes assim próximo, né? Aí eu sempre postava lá no grupo da minha família. Aí teve um dia que meu irmão disse: agora é toda hora, tem conta com o Papa, tá fácil assim, né? Eu tenho o WhatsApp dele, manda o zap aqui pra ele. Bom dia pra ele, né? Com aquelas imagens. É porque quando você tava caminhando lá, que você via a presença de muita polícia, imprensa, a probabilidade que ele ia passar ali era grande, né? Ele saiu correndo, né? Com aquele sol. Eu digo, aqui ele vai passar. Então eu ficava por ali na grade, né, e tal, e tive essa oportunidade. O Eduardo já falou um pouquinho, e eu queria ouvir do Matheus e da Ana também, o que das mensagens do Papa ficou mais forte assim no coração de vocês? Eu acho que foi aquele momento que ele mencionou, eu não me recordo agora em qual evento foi, mas se eu não me engano foi na Via Sacra, que ele falou que para Deus nós não somos um número, né? Nós somos um rosto, nós somos como cada um de nós, né? Na sua particularidade, na sua essência, é precioso para Deus. Então essa frase me marcou muito, né? Você não é um número, você é um rosto, você é uma pessoa, né? Então para mim, das falas dele, de todas, essa foi a que mais me marcou. E você, Matheus, recorda alguma? Eu acho que foi partilho do mesmo pensamento do Eduardo, a hora que ele enfatizou todos. Você queria sair da cadeira, porque ele falou com uma força de dentro, uma energia de dentro, né? E nisso, acho que eu reforço aquela minha primeira fala, que nesse momento o Papa, ele tava ali, né, com uma força que realmente parecia que ele ia levantar. Começar a andar, né? Né? Ele, né, ali ele se revigorou, então a mensagem transmitida foi completa, né? Não foi ele lendo um papel, foi ele realmente ali por completo, é para todos, falou com convicção para que todo o interlocutor ali entendesse, né? Nesse sentido, nesse espírito, né, de entrega total também do Papa ali no momento, que tinha hora que ele parava de olhar o papel e continuava falando, sobretudo na vigília, que eu reparei um pouco também, né? Ele começava a falar e ele olhava para aquele monte de gente, aquele mundo de gente, continuava falando, ele pegava de novo o papelzinho. Mas o mais impactante mesmo foi esse todos do Papa. E para mim ficou forte na vigília, na missa de envio, quando ele falou pra gente não ter medo, né? Não ter mais. Ele nos incentivou a ter coragem, né? Os desafios da vida estão aí, as batalhas de cada dia, mas temos que ter coragem de vencer as dificuldades. Então eu saí com esse entusiasmo, né? Vai ter dificuldade, vai ter dias difíceis, mas Deus caminha com a gente, né? Então para mim ficou muito forte isso aí. E os frutos da JMJ na vida de vocês? Fale um pouquinho aí. Um dia eu estava refletindo, porque a gente tem a alegoria da caverna de Platão, né? E eu vou puxar um assunto aqui. E os prisioneiros, eles só conseguem enxergar a sombra das imagens que estão passando pelo fogo que está lá.
então ele só vê em representações nas paredes, né? E muitas vezes nós somos assim, né? A gente tem aquela visão encurtada, apequenada, né? Que não tem a amplitude que deveria ter. E uma hora, os prisioneiros conseguem sair da caverna e conseguem ver a luz. Eles têm a surpresa, eles ficam maravilhados, maravilhamento. Então, o que eu pude aprender, para além da experiência religiosa, que é a jornada, que é uma experiência de fé, mas a fé, ela também deve alimentar o nosso lado humano, no sentido de que a gente precisa ampliar a nossa visão do ser humano, né? E isso implica muita coisa, né? A forma como a gente trata o outro, a forma como a gente pensa e vê o outro, a pessoa em situação de rua, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não comunga da mesma religião. Ali, a Jornada Mundial da Juventude, o nome já diz Jornada Mundial da Juventude. Não é a Jornada Mundial da Juventude Católica, é a Jornada Mundial da Juventude. Todos são bem-vindos, todos são acolhidos. E é assim que deve se sentir. Acredito que também, assim como outras propostas, mas a proposta de Jesus é que todos façam parte. E o projeto do Reino de Deus, ele é apresentado, ele não é imposto. Então, as mensagens do Papa durante a jornada, e essa nossa capacidade de olhar o mundo com outro olhar, de olhar os jovens com outro olhar, de nos olhar com outro olhar, de ampliar nossa visão, de tirar as escamas que estão na nossa vista e dizer assim, olha, você pode até ser diferente da minha religião, você pode até não acreditar no que eu acredito, mas o que nos une aqui é o amor, e eu posso acreditar que um Deus nos ama. E se eu acredito que Deus nos ama, eu também tenho que procurar ter essa capacidade também de amar aquilo que é diferente de mim. Então, essa diversidade que é a jornada é uma oportunidade também que eu tive de ampliar mais a minha visão, para dizer que a igreja tem muitos rostos, e essa é a beleza da igreja. E a gente tem que cada vez mais alargar a nossa visão, para poder ir ao encontro daqueles que precisam e também a saber acolher aquilo que é diferente daquilo que nós pensamos e daquilo que nós professamos também. E isso eu acho que a jornada também, não sei se as pessoas perceberam, no dia da Via Sacra, né, aquele moço que cantou Hoje é dia de sol, né, aquela música que ficou lá na cabeça da gente, ele é cantor gospel, né, evangélico, sim. E depois eu acho que tinha um grupo de judeus que também cantaram lá. A jornada quis mostrar, né, olha, o amor é mais forte do que a placa de igreja, né, sim. As doutrinas, sim. A gente tem que se respeitar, tem que se acolher, né, então acho que isso é um bom fruto mesmo que a gente tem, que é isso que o mundo precisa, de fraternidade. A gente tem tanta guerra, tanta maldade, porque as pessoas acham que a sua verdade tem que ser mais do que a das outras, né? Então a gente tem que colocar em comum o amor, né? E um fruto, Ana, para sua vida, dessa JMJ? Para mim, eu acho que foi a família que eu fui acolhida durante a semana da jornada, porque, deixa eu contextualizando, esse casal, eles se conheceram em uma jornada, em 2002, se não me engano. Então, eles se conheceram, eles foram acolhidos também, eles se conheceram nessa jornada, pouco tempo depois eles se casaram e formaram a família deles. E até então, eu sou vocacionada ao matrimônio, né? Tentei não ser, mas descobri que eu sou. Então, assim, conviver o pouco tempo que eu convivi com aquela família me trouxe muito à luz da minha vocação, né? Eles são um casal, eles têm 6 filhos, eles são da Opus Dei, né? Então, ver ali como eles vivem a fé como família, a educação das crianças, como aqueles filhos também nos acolheram, as meninas saíram do quarto delas para nos acolher, né? Os maiores foram para alojamento, foram voluntários, foram trabalhar, só os menorzinhos que ficaram em casa, né? Porque a maioria já tem o que tinha mais de 14 anos para cima, os outros 3 maiores ficaram fora, né, durante ali o período da jornada, só os menores, os miúdos, como dizem eles, que ficaram lá na casa. Só que mesmo assim, né, ali eu pude ver, né, o que é o matrimônio, né, o testemunho deles contando a história deles também, como casal, como família. Então,
o acolhimento deles mesmo, acolher a gente como filhos, né? Tanto é que a gente chamava a mãe, o pai, a forma que eles tratavam a gente, né? E aquilo me tocou muito. Então, com certeza, ali, à luz de vocação, aquilo me marcou muito, né? Não é possível, sim, é possível acreditar no casamento, acreditar na família, na vida, e sim, que é sempre bem-vindo, é sempre uma graça, e confiar em Deus, né? Não é fácil, né? Mas que vale a pena. Muito bem. Matheus? Eu até recebi uma recomendação antes de vir pra cá, porque assim que a gente chegou, um padre pediu pra gente compartilhar lá em casa, né? Qual tinha sido a experiência da jornada. E eu disse abertamente que eu não sabia ao certo ainda o que a jornada tinha transformado na minha vida. E esperava com o tempo ter essa resposta. Aí ontem ele pegou e falou assim, vê se não vai falar a mesma coisa lá no podcast. O povo quer saber o que foi. Então já passou aí quase um mês, né, de que tudo isso começou, que a gente saiu, foi para lá, passou nas famílias, participou efetivamente dos momentos da jornada com toda aquela galera, com o Papa, a missa. E assim, continua então, a experiência ela vai se condensando, né, e aos poucos vai pingando, né, na minha vida. Então tudo está armazenado e aos poucos, de um modo geral, o que hoje eu já tenho assim, de experiência dessa jornada que foi frutífero, né, positivo, essa questão do acolher, do estar disposto, né, seja pela família que nos aceitou, né, de receber na casa, ter o cuidado de buscar a gente na estação e levar a gente na estação. A gente chegou a perder um comboio uma vez. Aí a moça que nos acolheu, ela ficou toda preocupada, ela ficou triste, porque ela achou que a gente tinha perdido o comboio por culpa dela, né? Então, assim, esse cuidado, esse reavivar do laço, né? Que às vezes a gente nem se conhecia, a gente se conheceu lá e tão rápido tivemos essa proximidade. Tanto é que no domingo agora eu estava numa feira vocacional e aí eu encontrei um pessoal do movimento dos focolares. E essa moça que nos acolheu lá, ela tinha sido dos focolares. Aí eu perguntei para que estava ali comigo, você conhece fulana? Ela, não sei, eu mostrei a foto. Ela, conheço, eu morei com ela, isso e aquilo. Aí eu peguei o celular e mandei uma foto para essa moça que tá lá em Portugal. Não foi 5 minutos, ela me ligou, onde você tá? Onde você achou ela? E aí nesse momento, eu deixei meu celular com a outra moça e elas conversaram, né? E disso, ela falou depois, me passa o meu número para ela, e ali eu, entendeu? Então, assim, eu consegui, né, reatar esse vínculo delas que por algum motivo estava perdido. Então, acho que é nisso, às vezes, nesses pequenos atos de que vai manifestando, então, assim, o que a jornada mudou em minha vida, o que a jornada representou para mim. Aos poucos, ao longo do dia, no decorrer, às vezes, da atividade mais boba que a gente pode estar fazendo, vai ali se manifestar algum fruto da jornada, né? Isso foi um efetivo. E do mais também a experiência da fé variada, né? Mesmo sendo cristã, a fé variada que cada cultura tem. Acho que então são esses 2 pontos que para mim foram muito fortes. Então bacana, gente, todas essas experiências que vocês tiveram. E assim a gente já está quase indo para o final. Teria algum fato curioso dessa JMJ que vocês poderiam contar? Curioso e um tanto feliz, que foi que a família que me acolheu, ela foi escolhida para representar todas as famílias acolhedoras. Então, o pessoal da organização ligaram para eles contando como foi, né? Eles nem acreditaram, tipo, nós? Como assim, né? Então, eles foram levar o ofertório pro Papa, na missa de envio. Aí foram o casal e os 6 filhos, né? A família toda lá fazer o ofertório com o Papa. Aí que nem eu brinquei, um menininho, desde pequeno que ele nasceu, ele tem um bonequinho do Papa Francisco. E o Papa Francisco olhou pra ele, nossa, sou eu? Ele, você, é o senhor. Aí, tipo, foi muito fofo, assim, foi um momento muito feliz. Eles ficaram muito felizes. Quase que a gente pediu, né? Podia levar as acolhidas também, né? São parte da família. Não foi possível. Mas, assim, só de vê-los lá, aí a gente ficou que nós tontas. A gente tava na casa deles, tá? Então, tipo assim,
Nossa, foi muito legal ver isso, né? Então, assim, como representar, né? Tudo isso. E aquilo que o Matheus falava, né? Uma JMJ está conectado com outra. Onde eu imagino, né, que passava pela cabeça deles quando se conheceram, ou não sei se conheceram lá, não sei a história, ou se já foram, né, no mesmo grupo, que em uma outra jornada da juventude eles iam encontrar com o Papa. Né? Então, para ver, essas histórias vão se conectando. Então, talvez você aí que está procurando um namorado ou namorada, vá pra vá pra Vai. É a oportunidade. É uma oportunidade. E vocês dois têm algum fato assim que presenciaram, se perderam no metrô, sei lá, alguma coisa assim? Teve vários, mas eu acho que, pelo menos pra mim, vale lembrar, eu acho que uma coisa que me marcou foi que eu conheci uma irmã que está em Manaus, que é a irmã Mônica Salesiana, que conhecia o Padre Ronaldo, que é um dos reitores da Basílica de Fátima, que o Padre Ronaldo conhece o Dimitri, que é um italiano que mora em Portugal e é casado com a Vandra, que é uma senhora que é de Minas Gerais. Então, para chegar nesse casal, que foi um casal assim super diferente, né, do que aquilo que eu imaginava de acolhida, e eu citei nomes para justamente fazer essa retrospectiva, porque eu jamais esperava que nós tivéssemos a acolhida e as experiências que eles têm, porque eles são de uma comunidade Papa João 23, que acolhe pessoas em situação de rua, em drogadição, com problemas, enfim, N problemas, e eles têm a casa de acolhida. Porém, eles não moram nessa casa, mas eles dão todo o suporte e acolhida e fazem parte dessa comunidade. E nós tivemos a oportunidade de conhecer esse espaço, de conhecer alguns membros de lá, de ajudar na horta comunitária que ele cuida, de viver com a família dele. Ele foi seminarista, né, da igreja, e ele conheceu a esposa dele justamente nas missões. Ela era coordenadora de uma das casas e eles se conheceram ali. Então, as experiências que nós trocamos durante o período que nós estivemos lá em Fátima, e depois com a família, com as filhas e com as pessoas de lá, até com as escoteiras que nós também tivemos, nós comemos pizza com elas e tudo mais, a gente teve que aguçar o nosso italiano. Então, para dizer que foi assim, muito marcante. Tudo que nós vivemos ali durante aqueles dias foram dias intensos, né? De oportunidade de conhecer gente diferente, de falar com pessoas diferentes, também de ser acolhido por tantas pessoas, né? Vocês não pediram ketchup pra pôr na pizza? Não, aí era... Não, mas o Dimitri disse que ele é mais brasileiro do que italiano. Então ele foi lá na cozinha, pegou o ketchup, pegou a maionese, colocou em cima da mesa, colocou pra ele, enquanto o irmão dele já ficou... O outro italiano ficou assim meio... e o pessoal, todo mundo, as moças todas italianas, né? Ficaram meio assim, e ele disse, não, podem comer. Olha, eu tenho uma pérola, eu já ri tanto, né? Porque eu dou risada das minhas próprias loucuras, né? Eu estava assistindo TV do Américo, né? Que é aquele bispo que agora é cardeal, né? Que ajudou aí na toda a preparação da JMJ. Tava falando de todo o evento. E aí teve uma hora na entrevista que ele disse assim, eu não sei onde que encontraram aqui em Portugal tanto bebê. Eu disse, mas o que é bebê, meu Deus? Aí eu disse pro irmão, o que é bebê? É bebê, Padre Mário. Eu disse, bebê. O que eu ia imaginar que bebê é bebê, né? Então, bebezinho. Que a situação é diferente, né? Então, como eu já vi vários vídeos, né? Vou pra Portugal porque fala português também. Cuidado, viu? Nossa. Muda muita coisa. Lá em Évora, ainda, nos dias da diocese, eu tava... um dos jovens lá da organização, ele foi levar eu e a outra menina que tava comigo pra um passeio, né? Porque não tinha começado oficialmente ainda. E aí tava calor, aí eu perguntei pra minha amiga, né, do lado, você tem uma Xuxa? Né, porque eu queria prender meu cabelo, tava calor. Aí ele olhando assim, né, tal, ela me deu, aí ele ficou tipo, Xuxa? Tipo, 10 minutos depois ele, Xuxa? Eu falei, Ele falou assim, então, é que Xuxa é do bebê. Aí depois eu descobri que Xuxa lá é chupeta. É chupeta. Faz sentido. Aí eu... não, aqui é do cabelo mesmo. É do bebê. Eu não estou do bebê. A Xuxa é do bebê. Aí ele, a Xuxa é do bebê. Aí eu falei, tá. Nossa, totalmente diferente. Realmente, né? O fato curioso, acho que primeiro é esse. A gente vai achando, igual a Ana falou, Portugal, português, eu vou. Mas a hora que eles começam a falar, até desculpa se tiver alguém de Portugal assistindo algum português de raiz, né?
Mas eles falam, sobretudo, números. Gente, é muito difícil de entender. Muito, muito difícil de entender. Tem umas regiões que eles falam mais, né? E aí fechado. e não dava pra rir na cara da pessoa, é complicado, né? Mas de um modo geral, assim, tipo, é tanta coisa que acontece que a gente ri lá ou a gente consegue rir depois, né? Mas um fato marcante mesmo é que aí foi já no final, que eu tava lá e precisava de ajuda e isso, aquilo, vendo vídeo, né, alguma coisa assim, e não pode chamar as moças de moça lá, né, quando tem que chamar de rapariga. Eu falei, eu não vou chamar a menina de rapariga, e agora? Aí eu olhei assim, senhora, olhou assim pra mim assustada, né? Mas assim, é coisa que a gente passa mesmo, né, tem que saber ali lidar com a situação. Mas a língua realmente foi um fator assim que eu cheguei a onde eu tô. Isso aqui é português? Né? Queres ir à casa de banho para lavar os dentes? Casa de banho é toalete, gente, né? Pequeno almoço. Vamos tomar pequeno almoço. O que é o pequeno almoço? O pequeno almoço é o café da manhã, gente, né? E eu fiquei 4 dias para aprender a falar metro. Metro. Não é metrô, é metro. Gente, então, não faz sentido. Essa do transporte foi assim, porque o dia que a gente chegou, a gente precisava, como a gente estava sozinha, a gente já vai saber como... Antes da gente saber que o nosso comboio até a cidade que a gente ia ficar tinha sido cancelado, a gente tava perguntando como que a gente chegava lá, né? Aí o perguntou pro policial. Aí ele, vocês vão de comboio ou de autocarro? Aí a gente ficou olhando pra ele assim... O que é comboio? isso? Então, moça, a gente vai de trem, né? Aí ele, comboio. Eu falei, deve ser isso aí mesmo. Aí da minha cabeça, autocarro era tipo... Táxi, Uber, sei lá, não, é autocarro. É o ônibus. E sabe outra coisa interessante? Esse chapeuzinho verde que tá aqui, eu tava indo pra Fátima, tava dentro do metrô, e aí um senhor chegou com ele na mão e disse assim, o senhor é padre? Eu digo sim. Olha aí pro senhor. Eu digo, que legal, o senhor comprou? Não, acabei de achar ali na outra estação. E meu Deus, achei muito engraçado, né? E então, esse daí não era do kit, esse era vendido lá. Então alguém perdeu, ele achou e viu que eu tava de padre, disse, então leva seu padre. E eu já lavei, né? Tá aqui todo lavadinho, bonitinho, né? Não testemunho. Gente, rapidamente, me parece que todos foram em Fátima, certo? Sim, graças a Deus. Como é que foi lá em Fátima? Foi bacana? Surreal. Olha, eu vou confessar que a hora que eu vi aquele anjo daquele cabelo voando, eu comecei a dar risada. É um anjo diferente. Que é isso, gente? É um que no dia tava ventando muito. É ali a representação do anjo que deu a Eucaristia pra eles, né? Aí ele tá com o cálice e com a hóstia, né? Entregando. E o cabelo dele voado, assim. O cabelo pra trás. Né? Esse anjo tá diferente. Sincronizado, né? Aí o padre tava com a gente e explicou, não, esse é o anjo da Santa, o anjo de Portugal. O Padre Ronaldo ali super explicando tudo e tal. Mas, assim... Lembrei agora. Mas, assim... o santuário em si, tudo, lógico, né? Mas... o caminho dos pastorinhos, pra mim, me marcaram muito. Assim, fazer todo aquele percurso e em cada local das aparições. Aí eu fiquei imaginando, mano, eles eram crianças, né? Não era desse jeito, era tipo... Tinha mais um buraco, era pedra, mato, sol quente. Eles eram pobres, então assim, eles não... Às vezes eles estavam com fome e eles iam encontrar Nossa Senhora, eles abraçaram essa missão, sabe? Falei eu aqui, tipo, tadinha, não quero nem rezar, não consigo nem rezar um terço. Né? Lutando, reclamando. E aquilo me marcou muito. Até chegar na casa deles ali, né? Aquela parede. Aquela parede, a foto. Eles tiraram a foto aqui. Tipo assim, nossa, foi muito marcante, né? E ver também... já tinha acabado a jornada quando eu fui, né? Porque acabou a jornada, fiquei um dia em Lisboa ainda, depois eu fui pra Fátima. Mas ainda estava no espírito de jornada, porque tinha muito peregrino lá. Né? O dia que eu fui ainda tinha muito australiano, tinha muito espanhol, gente da Coreia, o pessoal do violãozinho, né, cantando. Então, e aí nesse caminho onde a gente estava fazendo, eu estava junto com o Padre Mário, né? Eles estavam, esses grupos, né, de diversos países ali junto também, rezando, todo mundo junto. E eu, nossa, né? Quão grande é a nossa fé. Nossa.
Lindo, indescritível. A hora que a gente tava lá, né, no pasto ali que eles ficavam, né? Onde tem esse caminho que faz a procissão ali pra cima, onde tem a aparição do anjo. Aí eu tava lá naquelas montanhas, aí eu peguei o telefone e liguei pra uma amiga minha aqui do Brasil, né? Que ela também gosta muito de Nossa Senhora. Eu falei, Fabiana, eu tô aqui em tal lugar. Eles andaram aqui. Aí ela, ai meu Deus, que demais, isso, aquilo. Né? Então assim, esse momento, eu até saí mais de perto do grupo ali, conversei com ela. Aí ela, como que tá isso? Aquilo, eu falei, gente, é demais. Tipo, eles passaram aqui, aconteceu isso aqui. Né? A mesma coisa ali na árvore que tem grande ali, próximo da capelinha, né? Nossa. Que era embaixo daquela zinheira que eles rezavam, né? E aí tem lá a plaquinha explicando. Eu falei, gente, que lugar histórico. Eu cheguei na casa nesse dia e fui assistir o filme de Fátima. Assim, Não, eu fiquei imaginando, né? E o cenário do filme é bem parecido mesmo com o bioma ali do local, né? De Portugal, ali, aquele cerrado. Sim. Eu fiquei imaginando as cenas do filme, aí eu que nem uma boba lá gritando, Ave Maria! Tipo assim, como se fosse sair o som lá no fundo. Nossa, gente, muito linda. Mas essa da zinheira, eu não tinha reparado nela, eu fui reparar ela só no outro dia que eu cheguei. Na época que eu cheguei, eu tava mais de noite. No outro dia, nossa, é a zinheira grande. E como ela é linda, né? Aquela árvore, assim, lá no meio, assim, destacada. E a capelinha das aparições, assim, embaixo. Aí você ficava imaginando aquela cena. Fala, gente... E algo também que eu assim, observei, aquela passarela que as pessoas vêm de joelho, né? Sim, aquela parte branca, né? E tinham muitos jovens, né? Porque às vezes a gente fala de promessas, de fé, de questões de piedade, vem a velhinha no imaginário da gente, né? Como, né? Só uma velhinha com tecinho, né? E você vê que não, os jovens acreditam, os jovens têm fé, né? Os jovens também estão rezando pelas suas famílias, estão rezando por algum amigo, por alguma amiga que está numa situação difícil, né? Então, eu fiquei assim muito edificado com esse testemunho dos jovens também ali de joelho, naquele sacrifício de fazer a volta, né? Ali até a imagem também, né? Eu acho que Fátima, ela, em cada cantinho, se passa uma mensagem, né? Como o anjo, naquela época, né? O anjo continua também a dizer hoje para nós tantas coisas bonitas que a vida nos oferece. Então, além daquela experiência que eu falei já que ali do poço da casa da Lúcia, né? Outros lugares também belíssimos que a gente pode visitar e conhecer a própria Basílica, né? A Basílica Velha que chama, né? Que está lá sepultado o corpo deles, né? Tem uma mística que envolve aquele espaço por onde eles passaram e a mensagem continua atual hoje, né? Que sim. Nossa Senhora, nós fizemos o Devocionário Juvenil Mariano, Nossa Senhora, ela se manifesta e se apresenta em momentos muito difíceis da humanidade. E quando ela apareceu, ela trouxe uma mensagem de paz para aquele povo que estava sofrendo da guerra, aquela fome, miséria, tristeza, desânimo. Então, para os nossos tempos também, para a gente fazer memória diária de que ela caminha conosco e ela nos indica sinais de esperança, né, de alegria. E já pegando o gancho, o bom também da JMJ, né, e também da nossa religião, da nossa igreja, é que a gente se conecta. Né? Eu nunca imaginaria de conhecer a Ana. Né? Então, por meio do Alexander, que é um jovem que ajuda aqui no nosso grupo de jovens da nossa paróquia, eu fui até o encontro dele e conheci o grupo, né, que a Ana também estava. E eu gostaria de fazer propaganda aqui, ó, porque nós estamos falando de Fátima, um devocionário a Nossa Senhora de Fátima. Momento marketing. Né? Nós estamos falando dessa mensagem e o Alexander gostaria de estar aqui, né? A gente convidou também para que ele estivesse aqui no podcast, mas, né, devido ao trabalho ele não conseguiu. Então eu disse, eu vou falar lá do seu devocionário. Ele é um jovem com outros jovens, tem uma missão chamada Farol, que tem como carisma divulgar, né, difundir as mensagens de Fátima, né? Isso que o Eduardo estava falando. Então adquira, ó,
Ajude os jovens. Os jovens têm sonho e os sonhos são alcançados também, né? Então, ele tinha um sonho de propagar mais ainda a mensagem, junto agora com esse selo que é maravilhoso, que é o da Paulus. Único, só existe ele no mundo. E tá muito bonito, viu? Olha, vem um marca-texto, olha que Ai, que bonitinho. lindo. Eu Eu compro. quero. Olha, é colorido, ó, com imagens. Olha essa outra imagem. Olha, que lindo. Olha, Ai, jovens. gente, que É lindo. primo do devocionário que ele também Juvenil falou, Mariano, né? Juvenil isso, Mariano. já fez um link você ali. compre os dois, tá bom? Isso. Adquira aí. O azul e o Para rosa. alimentar a fé, conhecer mais sobre a fé. E um abraço pro Alexandre e todos os jovens. Então, quase encerrando aqui, agora eu vou no bate-bate, tá certo? Vamos lá. Ana, JMJ. Ai. Fé. Esperança. Multidão. Papa Francisco. Fofo. Pedro. Reformador. Igreja. Bonita. Universal. Diverso. Fé. Tenho. Nossa Senhora. Acredito. Vocação. Chamado. Compromisso. Doação. Nossa Senhora. Nossa mãe. Mestra. Ai. Advogada. Amizade. É o máximo. Um tesouro. Única. JMJ da Coreia. Por que não? Bora lá. Vamos vender brigadeiro. Mais boletos, vem aí. Então, muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos acompanha, né? Existe esse grande encontro que é a JMJ, mas existe retiros, encontros da nossa igreja em nível de paróquia, de diocese, né? Façam um convite, falem alguma coisa para os jovens que nos acompanham. Se vale a pena participar de uma JMJ, se vale a pena ser um jovem de fé, cada um na sua vocação, né? Como aqui nós temos o Eduardo e o Matheus, que são seminaristas, estão aí discernindo a vocação aí para ser um consagrado, um religioso paulino. Tem aqui a Ana, que já disse que é o matrimônio, né? Então nós temos Uma luta. várias vocações não. na igreja que convivem, né? José. E que anunciam Jesus com o seu estado de vida. Então, olha ali para a câmera e deixa uma mensagem para a juventude. O Papa Francisco tem uma fala, não recordo quando, nem onde que foi, mas que ele diz que o jovem tem que ser protagonista da própria vida, né? E não ver a vida passar de uma sacada por uma televisão, mas realmente, então, se levantar de onde está, arregaçar as mangas e lá ser o protagonista da própria história, da própria vida. E tem um outro santo que diz que a juventude, né, é o futuro do amanhã. Mais ou menos assim? É o amanhã da vida. É o isso. mãe da A vida. juventude é o amanhã da vida. É Alberione que falou? Alberione. Próprio Acho que foi, nosso né? querido fundador. É, então... Olha lá, Matheus! É que a gente muda a mensagem para ficar mais contextualizado, né? Mas, então, de novo agora. Tem um santo que diz que a juventude é o amanhã da vida, né? Quem que fala isso, Padre Mário? Beato Tiago Alberione. Pois é, para nós ele é santo no coração, a gente só está esperando a igreja proclamar, mas tão jovem, né? Acredite em si mesmo. Tudo que você quiser, você é capaz, desde que você se esforce, se empenhe e busque realmente realizar na sua vida o que você deseja. Então, a mensagem que fica é de esperança, de acreditar em dias melhores, de continuar nesse compromisso com as pessoas, com a sociedade da nossa época, assim como se uniu também o nosso fundador, bem-aventurado Padre Tiago Alberione, que nós tenhamos cada vez mais um olhar sensível àqueles que mais precisam. Jovens, não tenham medo de ser santos, mesmo em meio às dificuldades da vida, sejamos sempre firmes na esperança, na fé, abracemos a nossa cruz com amor, né? E que o céu é logo ali. Então, muito obrigado pela participação de vocês, né? Acompanhe aí, galera, nossas redes, esse episódio que já estará no ar.
e até o próximo podcast Paulinos Cast. Até mais, Deus abençoe. Tchau, Tchau, gente. Tchau.